ontem à noite eu cozinhei lentilha e aí eu preparei essa massa, deixei na geladeira à noite, que aqui tem lentilha, aí eu passei no processador pra triturar ela, aí cebola refogada, coloquei... eu acabei colocando também carne de soja, que eu deixei hidratando, aí misturei um pouco com extrato de tomate, aí tem páprica, cominho, alho, sal, azeite, e aí eu também coloquei farinha de aveia para dar uma liga. E aí essa massa eu vou fazer almôndegas de lentilha e para assar. E também eu sempre faço bastante quantidade para deixar congelada depois. Mas agora pro almoço eu vou assar assim. E vou fazer também uma couve-flor. Aí vou temperar a couve-flor com azeite, sal, um mix de ervas, páprica e vou colocar também um pouco de barbecue para ficar uma couve-flor um pouco defumada com barbecue. Refogando alho e cebola para fazer arroz e feijão. Olha só que linda as almôndegas de lentilha. E a couve-flor também ficou uma delícia. E aqui o feijão e arroz integral. O Marco foi ali a gente mora do lado de um mercado brasileiro, que vende coisas brasileiras, só que pra ir comprar farofa, né? Só que não tinha farofa. Meu, essa almôndega de lentilha fica perfeita. Olha, fica numa textura muito boa. Eu vou deixar aqui a receita pra vocês. Eu sempre faço de jeitos diferentes. Não tenho uma receita específica, mas eu vou tentar montar assim de cabeça certinho, com as medidas, e vou deixar aqui na descrição. Ai, mona. A gente voltou do parque, eu tomei um banho e agora eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco de como foram as minhas últimas leituras, então indicar livros que eu gostei muito e falar um pouco, né, do que quais foram as minhas perspectivas na leitura desses livros. E eu tô muito feliz porque eu sempre fui de ler, assim, uma coisa ou outra. Eu acho que eu lia muito autoajuda. E também eu lia muita coisa de pesquisa científica de nutrição e tal, mas de uns tempos pra cá, acho que foi quando eu me mudei pra Londres, eu passei a ler muito mais que antes. Acho que por passar mais tempo em transporte público e ter mais tempo também livre, eu passei a ler mais e passei a ler mais outros tipos de assuntos, né? E eu tô muito orgulhosa porque eu parei pra refletir aqui e eu li 6 livros esse ano. E hoje é 1º de maio, né? Então eu li um pouco mais de um livro por mês. Mas, enfim, eu comecei esse ano lendo um livro que minha amiga me emprestou, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Anna Sui. E assim, é um livro extremamente, eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele fala sobre como a gente se relaciona, né, tanto o relacionamento família, amigos e o relacionamento romântico, mas acho que ele dá mais ênfase no relacionamento romântico. E como a gente muitas vezes deposita toda a nossa expectativa sobre como o outro deve agir com a gente e a gente deixa de lado o nosso, tempo com a gente mesma, sabe? Acho que o livro ele dá muita ênfase
em como é fundamental a gente ter tempo de solidão pra gente poder enxergar de fora o que tá acontecendo nas nossas relações, pra gente parar de ficar num ciclo vicioso, muitas vezes, de frustração, de como o outro não tá atendendo às nossas expectativas. Então, ele fala muito sobre essa psicologia dos relacionamentos, como muitas vezes a gente fica nesse ciclo de, tipo, criticar o nosso parceiro, muitas vezes, porque o livro fala mais do relacionamento amoroso, e como a gente idealiza muito essas atitudes do outro e não pensa muito, e não tem muito tempo sozinha para refletir sobre quem a gente tá sendo dentro desse relacionamento, e tentar ser uma pessoa melhor ao invés de, tipo, ficar só, assim, se frustrando e focando em coisas que não estão no nosso controle, sabe? Dentro do relacionamento. É uma leitura muito, muito boa e eu gostei muito. E é muito fácil, eu acho que a Anna Sui é uma mulher... Tem um podcast também que eu indico, que é mais rápido, né? Que é com a Lela Brandão no podcast dela. E com a Anna Sui, e é excelente. Depois eu li Sintomas, da Marcela Ceribelli, que, assim, na minha opinião, é um livro que toda mulher deveria ler, pelo menos uma vez. E ele é uma crítica de como nós fomos criadas a se relacionar de uma forma tóxica com o amor romântico. Então, né, todo o jeito que a gente, muitas mulheres se submetem a relações tóxicas, a aceitar menos, a se colocar numa posição inferior ao homem, como também se colocam em padrões de relacionamentos que não são saudáveis. Fala muito dessa cultura de ser escolhida, de esperar a atitude inicial de um homem. Enfim, é uma crítica sobre como muitas coisas estão no nosso inconsciente e como é muito negativo para nós, mulheres. E, assim, a Marcela Ceribelli é perfeita em empoderamento feminino. Eu já li também a Aurora dela, que fala mais sobre como a mulher lida com exaustão, com o trabalho doméstico, como a gente se sente sobrecarregada, enfim. Como a gente lida também com o descanso, com a culpa. É uma leitura muito boa, que eu amei também. E também Marcela tem o Bom Dia Óbvios, né? E também o Chapada de como que é? Chapadinhas de... Esqueci. Enfim, os podcasts dela são perfeitos e esses 2 livros dela indico muito. Tá, aí depois desses 2, eu li os 2 famosos de Carla Madeira, que é To The Hill e Véspera. E, assim, To The Hill é uma história de 2 mulheres, que é a Lucy, uma mulher que é prostituta, e a... como é o nome dela? A Dalva, que é uma mulher que vive uma vida mais tradicional, num casamento e tudo mais. E aí conta a história delas entrelaçadas e, assim, pra mim, a leitura da Carla Madeira em geral não é uma leitura simples. Pra mim, me causou um incômodo, assim, me causou... Eu senti raiva, eu senti um pouco de nojo, enfim, a atitude de alguns personagens, enfim, causa um incômodo na leitura, sabe? Mas é o retrato de uma realidade, tipo, é uma história comum, que é a realidade de muitas pessoas que já passaram, é uma realidade distante da minha, mas é uma história, tipo, é uma história comum, sabe? Então, assim, eu fui lendo e observando de fora como ali os personagens lidam com o luto, o perdão, a aceitação das coisas que foram acontecendo fora do controle delas, as dores. Então, assim, é legal. Isso que eu acho legal da leitura, que é você, tipo, observar outras realidades, outros pontos de vista, fugir, assim, né, da sua vida. E, enfim, ler aquilo sem julgar, sabe? Mas é muito difícil porque acontecem coisas que, enfim, dão raiva, né? Dão, tipo, por que essa personagem tá fazendo isso? Como que ela aceitou isso, sabe? Então, enfim, é uma leitura profunda, assim. Eu acho que você vai olhando e você vai entendendo por que a pessoa fez aquilo.
na realidade dela, sabe? Tipo, com o que ela tinha, né? Tem uma frase, acho, do livro que ela fala, assim, da Dalva, tipo, a Dalva, ela fez o que ela pôde com o que ela tinha, tipo isso, sabe? Você entende por que ela fez aquilo na posição dela como mulher naquela época, com aquele tipo de, sabe, sociedade, enfim. Muito bom, eu amei a história de To The Hill. Muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei. Aí, quando eu acabei To The Hill, eu já comecei a ler Véspera, que é uma história mais ou menos, tipo, no mesmo estilo, assim, de To The Hill, que se passa, é uma história de uma família, e aí toda a complexidade que é uma família, fala sobre como é o casamento, né, o relacionamento dos pais, como eles criam os filhos, que são gêmeos, e aí, tipo, as comparações que acontecem na criação, assim, entre os dois filhos, aí os filhos vão crescendo, e aí os problemas, os conflitos vão se intensificando, aí tem um romance, e aí, enfim, de novo, tipo, é mais uma história comum, e aí, só que a escrita da Carla Madeira meio que dá pra você calçar, tipo, os sapatos de cada personagem, assim, dá pra você entender como a mãe se sente, como o pai se sente, como o filho, os gêmeos se sentem cada um, e aí aí entra outros personagens mais pro futuro. E também os capítulos, eles vão se intercalando, assim, entre passado e presente. Então, tipo assim, no início da leitura de Véspera, eu não engatei muito. Eu demorei um pouco pra, tipo, tá, tô entendendo. Mas eu achei que a escrita de Véspera é um pouco mais fácil do que a de To The Hill. No final, assim, eu achei que foi mais fluido. Eu li mais fluido, não sei também se eu tava no momento, enfim. Eu me senti mais presa na história de Véspera, tipo, ao longo do livro inteiro. Enfim, e eu também quis ler Véspera porque ele vai ser adaptado pra uma série. E eles estão produzindo já, e uma das personagens principais vai ser a Bruna Marquezine. Então eu quis ler Véspera por causa disso também. Mas assim, eu adorei a escrita da Carla Madeira. Eu acho que são histórias diferentes, tipo, da nossa realidade. Dá pra você ver, ou dá pra você viajar, né, tipo, em outra história, e eu tô gostando, sabe, de ler contos, de ler novels, né, novelas, enfim. Aí, o último livro que eu terminei, que foi uma amiga minha que me indicou, foi A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. E assim, é bem popular esse livro, né, muitas pessoas já leram. E eu amei, assim, eu li esse livro em 4 dias e me deixou super presa, envolvida na história, é super engraçada. É a história de um menino que ele perde a mãe e ele vai pra outra cidade em busca do pai dele, que foi um pedido que a mãe dele fez. E se passa, tipo, no sertão nordestino, não lembro onde, acho que é no Ceará, sertão do Ceará. E aí ele chega nessa cidade, tipo, meio abandonada, ele vai falar com a avó dele, e a avó dele não dá moral pra ele se sente perdido, enfim, aí tá chovendo, é à noite, e ele se põe a dormir, tipo, num lugar protegido lá. E aí, na manhã seguinte, ele se dá conta de que o lugar que ele dormiu era a cabeça do santo, tipo, que era de uma obra que ficou inacabada, ficou abandonada lá a cabeça do Santo Antônio, que estavam montando a estátua na cidade, e enfim, teve vários problemas na cidade, com o prefeito e tal. E aí ele dormiu dentro da cabeça do santo e ele começou a ouvir vozes. Ele percebeu que eram orações de mulheres que estavam, né, ali rezando para acharem um pretendente para casar e tal, né, Santo Antônio. E aí, enfim, a história se passa em torno disso, e aí tem muito, tipo, parece que você tá assistindo um filme, assim, sabe? Tipo, da Globo, um filme de produção brasileira, que você tem ali, né, uma cidade pequena do Nordeste, que tem muito o apelo, assim, da fé, né? Como as pessoas são movidas pela fé, pela religiosidade popular, assim. Então, e aí tem críticas sociais e tal, mas é uma história super, tipo, descontraída, e aí também tem um romance,
E, enfim, também vai ganhar uma adaptação em filme, eu acho. Acho que é filme, é. E aí eu vi também que uma das protagonistas vai ser a Agnes Nunes, que é uma cantora que eu adoro. E aí eu também queria ler esse livro pra poder depois assistir o filme. E amei. Indico muito essa leitura, super fácil, fluida e enfim, leiam A Cabeça do Santo. Tá, e aí agora, por último, eu comecei a ler O Caderno Proibido, que é uma autora italiana. Eu tô, tipo, na página 80, mais ou menos. Ele tem 300 e poucas páginas. E até agora eu tô adorando. É uma crítica também sobre uma mulher que ela vive num casamento tradicional, ali numa família tradicional. E ela começa a escrever, a registrar os sentimentos dela, coisas do dia, tipo um diário. E só que ela começa a fazer isso escondido da família dela, escondida do marido, escondida dos filhos. E assim, eu tô achando muito interessante, porque você consegue, né, a história se passa na Itália, então, tipo, dá pra perceber que é uma cidade pequena, perto de Milão, mais ou menos. Ela passou a lua de mel em Veneza, tipo, dá pra você ver ali o contexto Itália. E aí mostra o ponto de vista daquela mulher, sabe? Como ela começa a questionar as coisas da vida dela. Os filhos, eles já estão grandes, assim, tipo, indo pra fazendo faculdade. A filha dela, acho que tá com 19, 20 anos. Ela começa a trabalhar. E aí a filha dela é muito rebelde. Ela confronta bastante a mãe dela. E discorda, assim, do jeito que ela vive o casamento, o jeito que ela viveu a vida dela como mulher. E aí ela tá, tipo, ganhando independência. E aí mostra como a mãe, tipo, reage a isso. E como a mãe, ela vai se descobrindo, sabe? Ela vai se descobrindo... Ela tá, acho que tem 43 anos. E aí ela vai pensando como ela tá vivendo a vida dela e como ela não tá feliz. É muito legal. E também é uma crítica forte, tipo, ao machismo. E, enfim, ao casamento. Como muitas mulheres, né, se silenciam por muitos anos para viver ali servindo a família, né? Servindo o marido, e como muitas vezes fica sem voz e sem se descobrir, né? Do que gosta, de como gosta, do que gosta de fazer no tempo livre, porque o tempo livre de uma mulher nessa dinâmica cozinhar, se dedicar pra família, enfim, não tem lazer, não tem hobbies. E aí, quando ela começa a escrever, ela começa a se descobrir, sabe? E tá sendo muito legal essa leitura. E é isso. Esses foram alguns dos livros que eu li nos últimos tempos. Um dos vídeos que eu gravei tempos atrás comentaram que queria que eu compartilhasse e falasse um pouco mais do que eu tenho lido. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Filmei aí um pouquinho do que eu fiz hoje, mas eu queria mais que esse vídeo fosse sobre leitura, que é uma coisa tão importante, sabe? A gente, acho que desperta tanto a nossa criatividade e também olhar as coisas de outro ponto de vista. Enfim, a leitura é incrível, você poder viajar também por outras histórias, por outras realidades e se distrair ali também enfim, tantos benefícios que a leitura tem, né, de você se desconectar um pouco também do celular e ativar outras partes do cérebro que relaxam e que, enfim, vamos ler mais, amigas. É isso. Um beijo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Esqueci de pedir pra vocês indicação de livros, então deixa aqui no comentário algum livro que você ama ou que você tá lendo recentemente e tá gostando muito, que eu vou amar anotar na minha listinha de livros pra ler, que eu tenho uma lista grande que eu quero ler ainda esse ano, mas é sempre bom receber novas, porque às vezes eu fico meio tipo, não sei se eu quero ler esse assunto agora, enfim, sempre bom ter novas recomendações de livros. É isso. Beijo!